Já passo a palavra para o Dr. Flávio Roberto Batista, pelo prazo de 30 minutos, para proferir sua palestra. Boa tarde, gente. Queria, antes de tudo, agradecer o convite que me foi formulado pela professora Daniela Muradas e aproveitar para agradecê-la pela iniciativa de promover esse evento e por ter me dado a oportunidade também de me reencontrar com meu grande amigo, também professor aqui da UFMG, Vitor Sartori, que faz falta lá no Largo São Francisco, mas tenho certeza que está cumprindo um papel também muito importante aqui para a sorte de vocês. E atribuo, em grande parte, o convite que a professora Daniela me formula ao fato de que, nos seminários que deram origem a esse evento, a professora Daniela estudou com seus estudantes, de forma bastante rigorosa, a obra do Bernard Delman, cuja recente tradução para o português foi feita também sob minha autoria. E se há uma coisa que nós podemos aprender, digamos assim, com a leitura do Bernard Delman, e que eu tenho feito questão de destacar em todas as minhas manifestações públicas, é a importância também teórica e não só prática, política, da luta de classe. Um dos grandes méritos da obra do Bernard Delman é destacar a relevância da luta de classe na perspectiva epistemológica do marxismo. E por isso, quando a professora Daniela me perguntou sobre o que eu gostaria de fazer em minha comunicação, e sabendo que é um seminário sobre teoria do valor, eu não hesitei em propor uma comunicação sobre teoria do valor e luta de classe, e refletir os sentidos da reforma a partir dessa relação entre teoria do valor e luta de classe. E eu começo, então, frisando um fato que é importante para a compreensão dos marcos em que eu vou me movimentar ao expor isso. A compreensão que a Delman tem de luta de classe é uma compreensão althusserriana de luta de classe. E é importante destacar isso, porque Althusser tem uma metáfora sobre a luta de classe que eu considero brilhante, que é a metáfora da partida de futebol. Ele diz, na resposta a John Lewis, que a gente tem uma tendência de achar que luta de classes é alguma coisa, até pela própria fraseologia mesmo, pela própria maneira de expressão, a gente tem uma tendência a achar que luta de classes é alguma coisa separada da existência das classes. Então, tem uma classe de um lado, uma classe do outro. Num certo momento, elas se deparam e começam a lutar entre si. Então, como se fosse um jogo de futebol. Cada equipe vem do seu centro de treinamento e, em dado momento, o árbitro apita e a partida começa. E ele diz, não, a luta de classes ela se confunde com a própria existência das classes, a própria constituição das classes enquanto tais no processo produtivo. E eu acho essa colocação muito importante para raciocinar a relação entre teoria do valor e luta de classe, porque nessa elaboração que o Althusser faz na resposta a John Lewis, ele identifica como o primeiro ato da luta de classes, pela perspectiva do proprietário dos meios de produção, a própria extração da mais-valia, que acontece no processo produtivo. Então, veja, não é nada que se pareça com o que seria uma concepção de senso comum, do entendimento, como diria o Hegel, do que é a luta de classe. Quer dizer, o próprio fato de se contratar força de trabalho implica uma dinâmica de luta de classe, porque você está ali extraindo mais valor e, com isso, oprimindo a classe contrária. Pois bem, e onde entra a teoria do valor nisso? Eu achei muito interessante ouvir a mesa da manhã, que eu acho que o que eu vou falar aqui dialoga muito com a exposição do professor Leonardo de Deus, no sentido de que, quando ele coloca que a teoria do valor não é uma abstração que depois tem que voltar para a realidade. Então, quer dizer, se
e da importância de ler o livro 1 do Capital em conjunto com o livro 3. Se você for em cada contrato de trabalho procurar onde tem mais-valia, onde tem exploração, onde tem luta de classe, não vai achar, porque todas essas coisas que o Marx identifica no livro 1 do Capital, elas são formas de exprimir um fenômeno que acontece, na verdade, numa dinâmica de relação entre as classes no processo produtivo, né? E a mercadoria força de trabalho, ela tem uma posição muito peculiar nisso, né? Porque quando o Marx então vai passar a se debruçar na investigação de como se compõe o valor de qualquer mercadoria, ele vai aludir à figura do conceito de trabalho socialmente necessário. E se você vai na esteira do Capital tratar a força de trabalho como uma mercadoria, consequentemente a determinação do valor da força de trabalho passa pela determinação do valor do trabalho socialmente necessário para produzir as mercadorias que sustentam o trabalhador, porque a mercadoria, a força de trabalho, se confunde com o trabalhador enquanto tal. E aí, vejam que interessante. A história da transição, da reestruturação produtiva que acontece na década de 70, que, de certa forma, substitui Fordismo e Taylorismo pelo Toyotismo, é a história da modificação, da transformação radical da determinação da quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir as mercadorias. Então, você passa de um cenário onde isso se dava a partir de uma elaboração que ficou conhecida como de gerência científica do trabalho, para uma configuração em que o capitalista determina os resultados financeiros que ele espera obter com aquele investimento de capital, claro, na esteira de uma financiarização do capital e na expectativa, muitas vezes frustrada, e as crises mostram isso, de se tentar regular de alguma maneira a taxa de lucro médio, que o Marx desenvolve no livro 3 do Capital, de tentar frear a lei tendencial da queda da taxa de lucro médio. Então, você passa a dar um foco maior para essa dinâmica financeira na gerência, devolvendo parte do controle do processo do trabalho ao trabalhador, para que ele use a sua expertise nascida do processo de trabalho para determinar como seria aquele trabalho poderia ser mais produtivo e, portanto, aumentar a fração do trabalho excedente e, portanto, aumentar a mais-valia relativa, como nos falava aqui a professora Daisy. Então, a gente observa que, tanto num cenário quanto no outro, nós temos, de certa maneira, eu vou usar aqui uma simplificação, mas, de certa maneira, nós temos uma forma mais objetiva de determinar qual é a quantidade de trabalho socialmente necessário que forma o valor de uma mercadoria. E isso tem uma dimensão de determinação muito mais difícil na determinação do valor da mercadoria força de trabalho, porque a determinação desse valor, dessa mercadoria, não é imediato, é mediado pelos meios de reprodução do trabalhador. E qual que é a consequência disso? Eu desenvolvi isso um pouco no meu doutorado, de forma muito lateral, e acho que é um tema que a gente precisa se aprofundar. A consequência disso é que nós temos dois limites, vamos chamar impropriamente de limites naturais, para o valor da força de trabalho. O limite mínimo, que é a própria sobrevivência física do trabalhador. Se ele não estiver lá no dia seguinte, não tem mais força de trabalho, então, se ele morrer de inanição, você sabe que você não pagou o valor da mercadoria. Então, o limite máximo, que é o limite em que todo o trabalho gerado pelo emprego da mercadoria força de trabalho é trabalho necessário. Então, portanto, não gera mais-valia. Esse é o limite natural máximo. Entre esses dois extremos, existe um espaço que vai ser preenchido pela luta de classe.
né? E é só isso que pode explicar por que, por exemplo, uma categoria que tem um sindicato forte, organizado, tem um nível salarial e rendimentos maior do que uma categoria desmobilizada, por exemplo. Onde eu quero chegar com isso? Com o fato de que, a partir da constatação de que a força de trabalho é uma mercadoria que tem como peculiaridade em relação ao conjunto das demais mercadorias o fato de a sua composição de valor não ser determinada exclusivamente pela dinâmica do processo produtivo, mas conter um componente ligado à interação das classes, não só na esfera produtiva, também na esfera produtiva, lembrando da metáfora do jogo de futebol, mas não só na esfera produtiva, a luta de classes será um elemento determinante para compor esse valor da força de trabalho. Portanto, quando a gente raciocina o sentido das reformas, tanto trabalhista quanto previdenciária, à luz dessa relação entre teoria do valor e luta de classes, a conclusão inescapável é de que a resistência às reformas, de certa forma, prescinde da opinião ou do entendimento a respeito de se o direito do trabalho é algo que seja ou não seja funcional ao desenvolvimento do capitalismo. Se o direito do trabalho é algo que seja ou não seja um instrumento de emancipação da classe trabalhadora. E eu falo aqui na posição de alguém que, como muitos sabem, que não acredita no direito enquanto instrumento de emancipação de classe, né? Aliás, ontem tivemos aqui, Júlia Lenz e eu, fazendo o lançamento do livro do Pachucanes, que a gente acabou de preparar a edição, a tradução direto do russo para a editora Sanderman. Aliás, aproveitando aqui o espaço, eu reitero aqui a sugestão para que leiam o livro. Nós trouxemos alguns exemplares, de ontem sobraram só 2, estão com a Regiane, que está ali, da Sanderman, quem tiver interesse, né, são os 2 últimos, e eu reitero a importância da leitura, porque Pachucanes nos mostra por que nós não devemos apostar nas saídas jurídicas como meio de emancipação, como luta de classe na perspectiva da classe trabalhadora não é formular um programa jurídico, né? É formular um programa de transformação da sociedade. Mas a crítica teórica pachucaniana que Edelman continua, que eu procurei repercutir na minha tese de doutorado, com que eu tenho pautado aqui a minha produção acadêmica, ela não pode ser lida de maneira estéril, a ponto de, num momento histórico como o momento histórico em que estamos, concluirmos a partir dessa crítica que a solução é o imobilismo. É dizer, olha, esse tema não nos diz respeito a partir da percepção de que o direito não é instrumento de emancipação. Porque, diante da proposta de reforma que interferirá negativamente na composição do valor da força de trabalho, e que, portanto, é o manejo de um instrumento de luta de classes por parte dos proprietários de meio de produção, e não há necessidade de me demorar nesse assunto, porque o professor Ronaldo, o professor Giovanni, o professor Leonardo, na mesa anterior, fizeram uma exposição brilhante a esse respeito. Nesta pauta, não estamos diante de uma janela de possibilidade de expressão propositiva da classe trabalhadora.
Isso, vejam, não é sequer uma análise de conjuntura mais ampla, no sentido de que o momento histórico ou algo nesse sentido possibilite ou não possibilite uma pauta propositiva. Eu não me propus a entrar nesse tema na minha comunicação. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: nós estamos numa situação objetiva, em que existe um Congresso votando um projeto de lei, cuja rejeição não emancipará ninguém, mas cuja aprovação será um ato de luta de classes dos proprietários para a redução do valor da força de trabalho. E não há dúvida nesse cenário, diante do que eu estou tratando aqui, de que cabe à classe trabalhadora resistir a isso nesse contexto. Mas eu prossigo aqui em direção à conclusão para chamar a atenção para o seguinte fato. Nós não podemos, enquanto que verbalizadores do que entendemos ser a expressão do interesse de classe, da classe trabalhadora, ou enquanto agentes no meio acadêmico do que seria a luta de classe pela perspectiva da classe trabalhadora, nos confinar a agir sempre, constantemente, de maneira reativa às determinações políticas do capital. Daí a relevância de recuperar leituras que são baseadas diretamente no capital e que se espraiam para a esfera jurídica, que é a nossa esfera de atuação, que também demonstrem que o direito não vai ter uma dinâmica emancipatória. Essa percepção, que é verbalizada pelo Pachucanes e que é verbalizada pelo Edelman, e daí o sentido de nós termos atuado exatamente na tradução desses dois autores, e de eu ter trabalhado com eles no meu doutorado, também obedece uma dinâmica específica da luta de classe, que passa, e o Edelman é muito feliz em determinar isso, mas quem tem essa percepção é o Pachucanes, que passa por definir os espaços em que a luta de classes é entendida como, abram-se muitas aspas, legítima, ou em que ela é tida como espúria. Quando o direito lida com os temas ligados à relação entre teoria do valor e luta de classes, age como um instrumento da classe proprietária dos meios de produção, exatamente porque se esforça por não ler os fenômenos de classe como fenômenos de classe. E aqui, para mim, está o grande mérito da produção de crítica do direito de natureza pachucaniana. O identificar que o compromisso histórico do direito com o capitalismo, do Estado com o capitalismo, está ligado a uma questão de forma e não a uma questão de conteúdo, passa por afirmar como politicamente legítima uma separação que é exclusivamente do interesse do capital e que gira em torno da ideia de que os indivíduos se movimentam por si próprios e não enquanto partícipes de uma dinâmica de relação de classe. Porque é isso que o direito faz enquanto forma, é o que o Pachucanes identifica. E aí, quando a dinâmica de classe passa por um processo de legalização, é o que identifica o Edelman, passa a parecer que a única maneira legítima de se movimentar enquanto classe em luta
é fazer isso por dentro da institucionalidade, onde a dinâmica de classe se desnatura dessa perspectiva de classe e passa a ter uma perspectiva individual. Né? Toda a estrutura do direito sindical brasileiro é baseada nessa ideia. E é justamente isso que confina o movimento operário a uma estrutura que lhe poda as possibilidades de efetivamente lutar numa perspectiva que seja funcional à luta da classe trabalhadora. Então, para que possamos, melhor formulando, uma organização da classe trabalhadora que procure se movimentar exclusivamente dentro da institucionalidade, dentro dos instrumentos que lhes são oferecidos pelo Estado e pelo direito, jamais conseguirá, na prática, abandonar a dinâmica reativa que nos é imposta, nesse momento, pela pauta que é colocada pela classe proprietária ao movimentar essa dinâmica de reformas. Isso é objetivo. Né? O uso das estruturas institucionais confinará a luta de classe ao papel reativo. E esse é o objetivo dos proprietários dos meios de produção. E é nesse sentido que o Edelman vai desenvolver uma ideia que já constava no segundo Althusser, que é a ideia de que o próprio sindicato é um aparelho ideológico de Estado. Porque o sindicato é uma das estruturas permitidas pela institucionalidade burguesa no Estado e no direito, para que a classe trabalhadora... E não à toa o sindicato é uma pessoa jurídica. E, portanto, ele se comporta nessa estrutura. Né? Para que nós possamos, enquanto classe trabalhadora, abandonar a postura reativa para estabelecer uma atuação propositiva em termos de luta de classe, e leia-se por atuação propositiva, não propor reformas ao Estado que sejam favoráveis à classe trabalhadora, mas propor, não vou arriscar aqui um termo, porque, enfim, aí tem uma disputa gigante em torno disso, mas propor o que seja o programa de transição, é o que eu chamaria, mas, enfim, cada um vai dar o seu nome aí, para propor um programa de transição que passe, possivelmente, pela tomada revolucionária do Estado, né, como acredito, mas isso também vai gerar aí uma confusãozinha, para que a gente consiga ser propositivo e não reativo nesse sentido, quer dizer, não, vamos trocar essa reforma pela nossa reforma, não, vamos trocar essa reforma pelo programa de transição, não será possível se mover dentro da institucionalidade franqueada pelo Estado e pelo direito. Precisamos agir no espaço que é o espaço próprio da classe trabalhadora, que é o espaço da produção, onde a classe aparece, e não no espaço da circulação, que é o espaço do Estado e do direito, onde a classe é suprimida e substituída pelo indivíduo e pelo sujeito. Era isso que eu queria lhes trazer hoje, e agradeço mais uma vez. Parabenizo o professor Flávio pela brilhante exposição.